Deus abençoe a todos nossos preciosos irmãos, a todos os que nos assistem, que as bênçãos do Senhor sejam com cada um de vocês. Estamos mais uma vez com o nosso programinha, meditando na palavra, e a intenção de fazer isso é poder ajudar alguém e também alcançar aquela alma que ainda não se encontrou com Cristo. E estamos usando esses meios para propagar os feitos de Jesus Cristo. E nessa oportunidade, para basear a nossa meditação, vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, aonde a Bíblia diz: "E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Eu daria um tema à nossa breve meditação: aonde a sua fé está fundamentada. Precisamos encontrar um lugar sólido para fundamentar a nossa fé, porque a fé é como o alicerce de uma casa. Se ela não estiver bem firme, o alicerce não estiver bem fundamentado, vai ter problema essa construção. Então, assim é concernente a nossa fé. Precisamos encontrar um lugar firme para que a nossa fé descanse sobre esse lugar, para que a nossa fé esteja fundamentada neste lugar sólido. Então, nós vemos a Bíblia dizendo em São João capítulo 6, versículo 47, a Bíblia diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso é o próprio Jesus falando. Ele não diz aquele que crê numa igreja, ou aquele que crê em um credo ou em um dogma tem a vida eterna. Mas Jesus está dizendo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, como nós devemos crer em Jesus? Crer como diz a Escritura. Foi o que nós acabamos de ler. Porque se nós crer conforme diz as Escrituras em Cristo, então teremos a vida eterna. Porque Jesus mesmo nos diz que Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe uma única via pela qual podemos ser salvos. Há um único caminho, há uma única verdade. E essa verdade nos leva a ter vida, vida eterna. A Bíblia chega a dizer, em São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você deseja ter vida eterna, você precisa crer em Jesus. Agora, o que prova que uma pessoa crê em Jesus é que essa pessoa crê na palavra de Deus, na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus em forma de letra.
aqui está o mapa, o manual de instrução. Se nós queremos chegar ao céu, basta nós fazer uma coisa: seguir as instruções da Bíblia. Então, é certo que chegaremos a este lugar tão sonhado. Em São Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, isso é o próprio Senhor Jesus falando, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ambos edificaram aqui, nessa passagem onde acabamos de ler. A diferença está justamente no lugar onde cada um edificou. Um edificou sobre a rocha, e esta casa edificada sobre a rocha sofreu os mesmos intempéries que a casa edificada sobre areia sofreu. Veja que uma resistiu o vento, a chuva, não caiu. Por que ela não caiu? Justamente por causa do lugar onde ela estava edificada. A outra casa foi edificada sobre areia, e quando os ventos sopraram, quando a chuva desceu, os rios correram, combateram aquela casa, ela não resistiu. E a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Então, aonde está fundamentada, aonde a sua fé está fundamentada? Se ela estiver fundamentada em uma igreja, e essa igreja vier a fechar as portas, a falência, sua fé vai falir com ela. Se a sua fé está edificada em um homem, e este homem vier a cair, se este homem vier a falhar, a sua fé falhará com ele. Mas se a sua fé estiver edificada na palavra, fundamentada nas Escrituras, então tudo pode falhar. Pode soprar os ventos, pode cair a chuva, os rios podem correr, isso é, os problemas podem surgir, as decepções podem virem, mas a sua fé não será abalada. Por quê? Porque ela está edificada na rocha, e a rocha é Cristo. Eu estou com a mensagem pregada pelo profeta que Deus enviou para esse tempo. Por que as pessoas são tão inconstantes? Por quê? É uma pergunta. Veja que quando fé é uma revelação, e quando nossa fé está na palavra, nós não abrimos mão do que nos é mais precioso, que é a nossa salvação. Pedro tinha revelação, porque fé é uma revelação. Quando Jesus, em São Mateus capítulo 16, pede: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, algum dos profetas. Ele disse: e vós, quem dizeis que sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que estás no céu. E sobre esta pedra, que é a revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós encontramos mais adiante que aquela multidão que seguia Jesus somente por causa dos pães e dos peixes, quando Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos, o que aconteceu com aquela multidão? Se dispersaram, foram embora,
70 discípulos já não quiseram mais andar com Jesus. Por quê? Porque eles não seguiam Jesus porque tinham revelação de quem era Jesus. Mas eles apenas estavam seguindo por causa das bênçãos, os pães multiplicados, os peixes. Aí Pedro ficou olhando a igreja de Jesus se esvaziando, as pessoas se dispersando, e Jesus percebeu, e ele disse: não quereis vós se retirar também? E Pedro disse: para quem iremos? Para onde iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos ouvido e crido. Então Pedro tinha revelação. Embora ele fosse um homem com falhas como qualquer um é, mas ele tinha a revelação que ali estava o próprio Deus. E ele, sabendo que só em Cristo alcança a vida eterna, ele não queria abrir mão de jeito nenhum. Para nós concluir a nossa meditação, por que as pessoas são tão inconstantes? É a mensagem. O profeta diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, apenas para o culto de ensino agora. Um cristão tem que ter, sua fé tem que ter um lugar sólido de descanso. Vocês sabem disso. E o único lugar de descanso que um verdadeiro cristão nascido de novo pode descansar a fé dele ou dela é sobre a irremovível palavra de Deus. Ela não é construída sobre areias movediças de teologia do homem e doutrinas e sobre algumas afiliações da igreja, mas um verdadeiro crente, sua fé repousa solidamente, sem mudanças, quando ele se aproxima da palavra de Deus. Então, aonde deve estar fundamentada a nossa fé? Na irremovível palavra de Deus. Se a sua fé estiver edificada na palavra, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você jamais abrirá mão, a sua fé jamais será abalada. Tudo pode falhar, menos a palavra de Deus. Então, edifique a sua fé na palavra. Não descanse sua fé em um sistema feito por homens, mas descanse sua fé na Bíblia, na palavra de Deus. E Deus, com certeza, honrará essa fé e te ajudará a ser um vencedor e quando a sua jornada aqui terminar, um lugar glorioso te espera. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.